direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite, obrigada pela presença. Sempre um prazer, Denise, boa noite. E vamos falar da pesquisa Quest, que mostrou um cenário muito ruim para o governo, tanto ontem como hoje. Ontem a reprovação de 57%, hoje a pesquisa mostra que Lula ficaria tecnicamente empatado em segundo turno com Bolsonaro, com Tarcísio, com Michele, com Ratinho Júnior, com Eduardo Leite. Alguns na margem de erro, mas tecnicamente empatado. E a gente vê todos os candidatos de direita avançando. Então a impressão é que essa reprovação começa a afetar também o potencial de candidatura de Lula, não? Afeta e afeta profundamente. A gente está num ponto para o governo, né? Se a gente for analisar os dados, está num ponto para o governo muito difícil hoje, e o prognóstico para o futuro próximo é muito ruim também, né? Por quê? Tem alguns dados. Só para a gente entender, ontem mesmo, Denise, saiu um conjunto, né, de informações dizendo que há quem considere o governo Lula pior do que o governo Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro enfrentou pandemia. Então você veja, mais 700 mil mortos na pandemia, a gente considera o Lula pior. E um outro dado, além de tudo, né, as pessoas indicam que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Talvez um cansaço desta polarização. Agora, isso é a pesquisa de hoje, que mostra que mais de 60% não quer a candidatura nem de um nem de outro. É para sair desse clima de extremismo, não é? Que pode abrir espaço para novas lideranças, novas vozes na política, quebrando um pouco de não apenas a polarização, mas como alguns cientistas políticos colocam, de calcificação. Agora, a gente tem uma dificuldade do governo, e eu já tinha dito aqui para você e repito, né? O governo Lula, nesse terceiro mandato, é um governo que ele não é proativo. Ele é um governo reativo. Reage tardiamente e quando reage mal. Isso ficou evidente na pesquisa de ontem, em que havia questões que mostravam que a população, que a base eleitoral de Lula cobra uma presença maior dele, inclusive na apresentação de projetos, não percebe aquela melhoria de vida que contava, inclusive avalia como pior o atual mandato em relação aos dois primeiros. Posso acrescentar mais alguns outros dados? Vamos lá. Pela primeira vez, há um empate entre os católicos que aprovam e desaprovam. Os católicos sempre aprovaram o Lula, ao passo que os evangélicos, parte dos evangélicos, sempre estiveram junto com Bolsonaro na última eleição. As mulheres já desaprovam Lula, né? Os moradores da região Nordeste já desaprovam. Salvo o melhor juízo, vou falar aqui agora de memória, deve ter um empate também, ou muito próximo do empate na margem de erro, daqueles que ganham até 2 salários mínimos. O que indica isso? Que o governo e o Lula especialmente não têm conversado com a sua base, uma base histórica do PT, e isso tem se revertido nesses números que, como eu disse, hoje são ruins. E o prognóstico para o médio prazo é muito ruim, porque abre espaço para, inclusive, uma derrota no projeto de reeleição, se ele sair. Porque num dado como esse, né, num consolidado, muita gente diz que o PT pode perder a eleição, mas que o Lula não deveria perder a eleição para ele não sair derrotado da sua vida pública. Eu ia colocar exatamente essa questão, porque ele tem empate técnico sinalizado pela pesquisa com os vários candidatos de direita. Aliás, a maior parte deles avançou em relação à pesquisa anterior da Quest, então mostra que eles estão ficando mais conhecidos, estão se lançando como possíveis candidaturas. O único que caiu foi o Zema, governador de Minas Gerais, e Eduardo Bolsonaro, que ficou no mesmo ponto com 4%. Sim. É o único que tem uma avaliação mais baixa, que talvez fosse o preferido do ex-presidente, provavelmente, mas não é. Provavelmente. Agora, Lula não tem um possível candidato. A esquerda, como é que ficaria? Então, a tendência é, inclusive, uma união de forças desses candidatos de direita, se vários deles se lançarem, num segundo turno. Sim, vamos lá. De fato, o campo progressista, pensando no PT e nos seus aliados históricos na esquerda, tem lulodependência, eles são dependentes do Lula. Costumo dizer rapidamente, em 1989 eu tinha 11 anos, Lula candidato a presidente. Se tudo der certo para mim e para o Lula o ano que vem, eu estarei com 48 anos e o Lula será candidato. Dá para pensar que toda a vida da nova república o Lula esteve disputando a eleição ou fazendo a sucessora como Dilma? Por um outro lado, ele não conseguiu e não permitiu que ninguém se tornasse um sucessor. Ele nunca quis que alguém pudesse herdar o seu espólio político, porque o carisma ele não transfere, mas o espólio político ele pode transferir. Ele delegou para Dilma, mas deu muito errado. Deu muito errado, mas ele delegou para Dilma porque ele não poderia ter um terceiro. Lembrando que ele terminou o segundo mandato
segundo a série histórica do Datafolha, com 83% de avaliação positiva. Veja que quem hoje está com quase, na margem de erro, quase 60%, 57% de reprovação, terminou o segundo mandato com 83% de aprovação. Então você tem um problema no campo progressista. No campo da direita, e aí você vai da direita, liberais, conservadores, até a extrema-direita, um número grande de candidatos, que também não é tão bom, se você for pensar em termos de tática eleitoral e política. Agora, é mais confortável para este campo da direita, com mais candidatos podendo optar e escolher, do que essa lulodependência que o campo progressista tem. Mas aí a gente vê a presença ainda da polarização, pelo menos num sentido. Ser anti-Lula garante ao candidato um potencial de 40% do eleitorado. Sim. E ser anti-Bolsonaro um potencial de 45%. Então, por aí seria mais ou menos a relação que nós tivemos em 2022. Vou te falar uma coisa. Voltando de uma entrevista em 2022, o taxista falou: professor, quando é que a gente vai poder voltar a votar em quem a gente quer e não em quem a gente gosta menos? A rejeição tem isso. O Lula tem hoje uma desaprovação muito grande, mas a depender de quem concorrer com ele, a rejeição daquele candidato que for seu adversário pode ser muito grande e votos podem migrar para o Lula. Então isso é muito ruim por conta da polarização e a gente tem isso, infelizmente. Quem sabe chegamos agora em 2026 no momento da tão chamada terceira via, de uma opção concreta na democracia, com valores republicanos que possa superar o lulopetismo e o bolsonarismo. Agora, poderia ser a saída de Temer, que ele pretende ou propôs que haja aí a união de alguns candidatos para ter uma candidatura mais forte, que possa ser talvez viável até em primeiro turno? Sempre é uma possibilidade concreta. A pergunta é: quem que deixa de ser? Né? Quem abre mão? Quem abre mão? Você vai fazendo pesquisa quanti quali. Então a gente, por exemplo, você bem colocou o número, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, quer fazer oposição de fora do país, não ao Lula, mas ao Supremo Tribunal Federal, muito difícil. Michele Bolsonaro mais competitivo, o nome dela aparece com força. Tarcísio aparece. Como é que fica essa disputa? Quem que fala que vai ter a grandeza de falar, eu me retiro para apoiar? Você pensa, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, pontua muito bem também, Eduardo Leite. Então a pergunta é: quem que sai? Quem que se retira do páreo, né, para uma união? Tarcísio vai ou não vai? Porque ele se recusa a se posicionar se não tiver apoio formal de Bolsonaro. Sim, sim. A grande questão do Tarcísio é a seguinte: é uma reeleição para São Paulo muito certa. Será que ele vai ter a paciência histórica de esperar? Porque competir com Lula, eu falei, Lula concorre desde 89. Não é uma pessoa que você menospreze politicamente em termos de potencial eleitoral e carisma. Agora, tem uma outra questão. Dória não conseguiu esperar. Dória saiu, não se concretizou candidato, saiu da vida pública. Será que Tarcísio quer seguir esse caminho ou quer ter a paciência histórica de continuar o mandato, consolidar o seu nome nacionalmente, porque ser governador de São Paulo é um palanque sempre para um presidenciável? Exatamente, e é uma vitória quase garantida numa reeleição aqui no estado de São Paulo. Até o momento, uma vitória pavimentada, mas que obviamente nenhuma vitória é 100% garantida, mas muito provável. Agora, para fecharmos, os partidos, essas uniões que nós estamos vendo, podem produzir algum resultado efetivo em termos de interferência na eleição? PSD de Kassab crescendo muito, nós tivemos a fusão PSDB autorizando hoje. A união com o Podemos e já tivemos a Federação União Brasil-PP. Tá, vamos começar aqui. O PSD de Kassab é uma potência, né? O Kassab é um dos maiores articuladores políticos, você já conversou com ele, sabe disso. Ele é uma figura que transita muito bem e tem poder e tem atraído. Ele é um atrator, digamos assim, de talentos de outros partidos, né? PSDB. A união do PSDB faz do PSDB praticamente se extinguir naquilo que nós conhecemos de PSDB. Quando eu estou falando daquilo que conhecemos, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, esse PSDB, entre aspas, raiz, acabou, não é? Agora, esta outra União Brasil e PP, né? PP. Este é a formação de uma bancada, é uma união de uma bancada muito forte e com tendências a se ligar ao bolsonarismo, mas também ao campo da direita. Joga um papel pesado e vai ter um papel importante na construção de aliança de palanque para 2026. É isso, então as fichas estão sendo jogadas, vamos aguardar a formação. Eu agradeço mais uma vez a presença do Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma boa noite. Uma boa noite para você, para os telespectadores, para quem todos nos acompanham depois que eu sei nas redes sociais. É isso. E com vocês agora.